Você até entra no estado certo, mas não consegue ficar nele, e ao longo do dia, você vai se perdendo. Sem perceber, você acorda bem, clareza, foco, intenção. Mas aí o dia começa mensagem, problema, pessoa, situação. E quando você percebe, você já não é mais o mesmo. Você reage diferente, pensa diferente, age diferente. E no fim do dia, parece que você perdeu algo. Mas no dia seguinte, tenta de novo e repete o ciclo. E se o problema não fosse entrar no estado, mas não saber sustentar, o que te trava não é o falta de acesso. Você já sabe como se sentir focado. Você já entrou nesse estado antes. O problema é que você trata isso como algo momentâneo, como se fosse um pico. Mas estado não é algo que você atinge, é algo que você sustenta. Deixa eu te mostrar isso de forma simples. Se estado fosse algo que você ativa uma vez, você não perderia ao longo do dia, mas você perde, porque você para de sustentar. Imagina isso. Você começa o dia alinhado e ao longo do dia, cada estímulo puxa você um pouco para fora. Uma conversa, um problema, um pensamento, e quando você vê, você já saiu completamente do estado. Não de uma vez, mas aos poucos. E o problema é que você nem percebe quando isso acontece. E é aqui que quase todo mundo erra. Você tenta voltar para o estado, só quando já perdeu completamente. Mas já era tarde. Você acha que sustentar um estado é manter intensidade, foco o tempo todo, energia o tempo todo, controle o tempo todo, mas isso é impossível. E quanto mais você tenta, mais você se desgasta. E quanto mais você se desgasta, menos você sustenta. Você não perde o estado por fraqueza, você perde por falta de direção contínua, porque sem direção, qualquer estímulo te leva. Então, como você sustenta um estado? Passo 1. Consciência contínua. Primeiro, você precisa perceber quando começa a sair. Não depois, na hora. Porque estado não se perde de uma vez. Se perde em microdesvios. Passo 2. Atenção direcionada. Segundo, você precisa decidir onde sua atenção fica. Porque sua atenção define seu estado. Se sua atenção se espalha, seu estado se dissolve. Se você não escolhe sua atenção, alguém escolhe por você. Passo 3. Micro-retomadas. E terceiro, você não espera perder o estado para voltar. Você volta antes. Pequenos ajustes ao longo do dia. Respira, realinha, continua. Mas aqui está o ponto prático. Escolhe um momento do seu dia e usa como âncora. Pode ser antes de começar algo, depois de uma conversa ou no meio do trabalho. E toda vez que esse momento acontece, você se realinha, sem drama, sem esforço. Porque estado não se mantém na força, se mantém na consistência. Uma pessoa estável não depende do ambiente, pode mudar tudo ao redor, mas ela volta, rápido, sem ruído, porque ela não tenta segurar o estado, ela retorna para ele. O problema nunca foi acessar o estado. Foi não sustentar. Você vive picos, mas não constrói estabilidade. E por isso, todo dia parece recomeço, porque você entra, mas não permanece. Estado não é algo que você alcança, é algo que você mantém quando você para de se perder a cada estímulo, mas tem algo ainda mais profundo. Mesmo quando você começa a sustentar um estado, existe um fator que decide se ele se mantém ou se dissipa.
E quase ninguém percebe, porque isso acontece silenciosamente. É a forma como você usa sua energia. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar por que energia não se perde. Ela se dissipa ou se canaliza.